Pois bem, já conversamos sobre diversos gatilhos mentais e agora a gente vai continuar esse assunto. Hoje o quarto vídeo, então quem não assistiu, quem perdeu um dos três, eles já estão lá no YouTube, pode assistir lá. Quem não se inscreveu ainda pode se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações. E vamos que vamos, hoje a gente vai continuar conversando sobre isso. E eu quero lembrar vocês da importância que a gente tem como vendedor. Afinal de contas, a gente vende serviço. Eu sei que muitos colegas não gostam, ficam meio melindrados quando a gente fala isso, mas a gente vende serviço. Às vezes vende produto também. Se você tem um pet shop, alguma coisa na sua clínica, você também vende serviço, vende produto. Mas, via de regra, a gente tem que convencer o cliente a vir até a nossa clínica, a nos procurar para ser atendido pela gente. E quando ele vem e é atendido, a gente tem que convencê-los, persuadi-los a fazerem as nossas recomendações, aquilo que a gente está indicando. Então, se ele está chegando para uma vacina ou se ele está chegando para algum outro procedimento, a nossa função é indicar a melhor vacina. Talvez ele tenha vindo só para antirrábica, que é a mais conhecida, e aí o nosso papel é oferecer outras vacinas e dizer dos benefícios e tudo, e entra aí um processo de comunicação, que é muito importante dentro do processo de vendas, porque a comunicação, como a gente sabe, é como se fosse uma dança, e numa dança, um conduz e o outro é conduzido. Para quê? Porque a gente sempre está tentando persuadir ou ser persuadido. É assim também com a venda de serviço. Então é muito importante a gente conversar sobre isso. E eu desafio vocês a pegarem os últimos 6 meses de faturamento ou 6 meses de taxa de conversão, quer dizer, o percentual de clientes que fazem o que vocês estão pedindo, que pagam o valor que vocês estão cobrando, e comecem a mudar um pouquinho a atitude relacionada a esse processo de persuasão e usar essas dicas que eu venho dando. E depois faz de novo uma outra métrica. Pega de novo a média desses próximos 6 meses para que vocês possam comparar como isso efetivamente funciona. Porque tudo que eu falo tem embasamento científico. Eu trago todos os artigos científicos justamente para ajudar vocês a acreditarem nesse processo. Então a conversa é uma dança, onde um conduz e o outro é conduzido. Por quê? Porque existe sempre um processo emocional. E a emoção é uma palavra que vem do latim, que quer dizer movere. Quer dizer, se mover a partir de um impulso biológico que é a emoção. Então a gente está conversando, o que o outro fala, o que a gente entende da fala do outro, isso gera um impulso biológico que vai ativar o eixo hipotalâmico hipofisário para secretar alguns hormônios. E esses hormônios vão fazer com que o nosso corpo comece a se movimentar. Então é a partir de uma emoção que a gente tem uma ação. Por isso é muito importante. Tem diversos trabalhos que mostram como as emoções são contagiosas, como um contagia o outro. Então sempre tem aquele indivíduo que ele é mais expressivo emocionalmente e aquele que é menos expressivo emocionalmente. E no processo de persuasão, quem mais consegue persuadir, comunicar e convencer o outro a fazer aquilo que você está buscando é aquele que é mais expressivo emocionalmente, que consegue se expressar mais. Teve um trabalho muito legal onde eles colocaram 2 pessoas dentro de uma sala pequena e essas 2 pessoas não se conheciam. E a indicação era para elas não conversarem entre si. O que eles fizeram? Eles aplicaram 2 questionários relacionados ao que eles estavam sentindo naquele momento. Assim que eles preencheram, retiraram os questionários e deixaram quieto. Voltaram 2 minutos depois e reaplicaram os mesmos questionários para essas pessoas. Pasmem vocês que as respostas foram diferentes. Um já tinha influenciado o outro emocionalmente pelo simples fato de estar perto, sem falar nada, dentro de uma sala fechada. E detalhe de novo, as pessoas não se conheciam. E quem que influenciou a quem? E quem foi influenciado? Quem era mais expressivo emocionalmente, influenciou as respostas do outro sem que um nem soubesse das respostas do outro. Então isso mostra que você imagina que você está atendendo um cliente dentro da sala de consulta e conversando, o seu estado emocional vai impactar o estado emocional do seu cliente e vice-versa. Isso a gente vê na nossa rotina mesmo nas relações interpessoais. Certo que você já se deu conta de que muitas vezes você está diante de alguém que está deprimido, está chateado e sem perceber, quando você se afasta dessa pessoa, você acaba sendo contagiado, você se vê um pouco mais triste, até com uma mudança de expressão corporal.
Da mesma forma que quando a gente está meio cabisbaixo, meio triste, está conversando com alguém que é mais expressivo, que está otimista e que está achando que tudo vai dar certo e etc., isso também nos influencia e nos deixa mais otimistas. Da mesma forma que quando você está perto de alguém que está muito acelerado e a pessoa é muito agitada, a gente acaba ficando mais ansioso. É normal esse processo. Isso ocorre por conta do quê? Porque a gente tem os chamados neurônios espelho, que são uma descoberta relativamente recente dentro da neurociência. Descobriram por acaso, assim como as principais descobertas da humanidade. Como é que foi isso? Os pesquisadores estavam trabalhando com primatas, com macacos, e eles tinham microeletrodos implantados nos neurônios motores, aqueles neurônios que ativam a nossa musculatura para uma ação. E aí eles captavam o registro elétrico desses neurônios motores desses macacos. O que eles começaram a perceber e começaram a ficar intrigados é que quando os tratadores dos macacos estavam próximos e ali oferecendo alimento, lidando com as coisas ali de onde os macacos estavam, eles começaram a perceber captação de registro elétrico, mesmo sem os macacos se movimentarem. E eles ficaram intrigados, porque se os microeletrodos estavam nos neurônios motores, eles só deveriam reagir quando os macacos estivessem se mexendo, né? Porque o neurônio motor é o que dá ação para a nossa musculatura. E por que então, quando o tratador se mexia, eles captavam um registro elétrico nos macacos? E daí eles foram investigar e começaram a investigar a neuroanatomia também, e perceberam neurônios espelhos, que eles vieram a chamar de neurônios espelhos posteriormente. São neurônios que captam a informação do nosso interlocutor. Então, quando você está conversando com alguém, quando você está levando um papo ou consultando um animal e está conversando lá com o seu cliente, o que ele faz e o que ele se mexe, a maneira que ele se gesticula, faz com que os seus neurônios espelhos também se disparem. E o que esses neurônios espelhos fazem? Eles preparam para uma ação recíproca. E aí, quando a gente tem uma confiança no nosso interlocutor, a gente acaba fazendo ações espelhadas. Por isso a importância do rapport, que é uma das questões que eu vou falar hoje, que ajuda muito no processo de influência e de persuasão. O que é o rapport? É o espelhamento. É você espelhar o gestual. Então, se o seu interlocutor está mexendo com o braço direito, como você está de frente para ele, você começa a mexer o braço esquerdo, que é como se ele estivesse olhando no espelho. Isso acontece muito com pessoas que já se conhecem e com pessoas que já têm uma certa conexão. É muito comum a gente observar isso em duas mulheres que se conhecem e que têm um certo convívio, que elas, enquanto elas conversam, parece que elas estão dançando. E vira realmente um movimento recíproco de uma com a outra. Elas riem na mesma intensidade, riem das mesmas piadas, riem na mesma altura, a tal ponto que quando elas têm uma conexão muito grande e você está olhando só uma delas, muitas vezes você enxerga a ação da outra, mesmo quando elas estão separadas. Por quê? Porque elas têm uma conexão muito grande. Então, sabendo disso, quando você quer criar uma confiança mais rápida com o seu interlocutor, uma dica muito valiosa e importante é você estabelecer o rapport, que é o que exatamente? É você espelhar a forma com que ele gesticula. Então, se ele cruza a perna direita sobre a perna esquerda e você está sentado de frente a ele, como quem não quer nada, de uma forma natural, obviamente que não pode ser robótico, porque senão ele vai perceber, cruze você a sua perna esquerda sobre a sua perna direita, como se ele estivesse olhando no espelho. Por que isso? Porque a comunicação é uma comunicação de mão dupla, da mesma forma que quando uma pessoa confia na outra, a tendência é ela agir de forma espelhada, a recíproca é verdadeira. Quando uma pessoa age de forma espelhada com a outra, isso cria um grau de confiança construído de forma mais rápida. E aí você tem que ir orquestrando isso de uma forma natural, óbvio. Então, se o seu cliente descruza a perna, você continua a conversa e descruza também. E aí, à medida que você vai espelhando, entre aspas, imitando a forma com que ele está gesticulando, se você quer testar se o rapport foi estabelecido, espere um momento e faça você um movimento antes dele. Se ele repetir,
Isso, obviamente, vai ser de forma inconsciente e isso vai te mostrar que o rapport está estabelecido. E quando o rapport é estabelecido, a gente criou, então, uma conexão e isso gera um grau de confiança maior. E esse rapport, num nível mais hard um pouquinho, a gente faz também não só com a forma de gestualizar, mas com o tom de voz, com a altura de voz, com a velocidade da voz. Então, se você começa a observar o cliente, ele é um cliente que fala num tom um pouco mais rápido, comece a falar também num tom mais rápido para se espelhar nele. Se ele é um cliente que fala um pouco mais devagar, que tende a ponderar, a pensar nas palavras, faça da mesma forma, fale um pouco mais devagar. Isso vai criar uma sintonia e um sincronismo entre vocês que vai gerar uma confiança maior na forma que, quando você oferecer o seu serviço, colocar o valor do seu serviço, vai ficar mais fácil dele ser convencido a fazer. Por quê? Porque estabeleceu essa confiança. Isso também vale para o tom de voz. Se é uma pessoa que fala um pouco mais alto, comece a falar um pouco mais alto. Se ela fala mais baixo, fale você também um pouco mais baixo. Se ela usa alguma gíria de forma recorrente, use também essa gíria para expressar isso, porque isso também vai ajudar a estabelecer o rapport. Por que tudo isso é muito importante? Porque tem umas dicas de marketing. Como a gente não tem formação em marketing, nós veterinários, a gente acaba se esquecendo dessas outras habilidades, muitas vezes no nosso dia a dia. Mas o que o marketing fala a respeito de custo operacional? Que é muito mais barato você vender mais de um serviço para o mesmo cliente do que vender várias vezes esse mesmo serviço para vários clientes. Então, quando você cria essa conexão, quando você usa essas dicas dos gatilhos mentais que eu falei nos outros 3 vídeos primeiros, que estão lá no meu canal do YouTube, Calezo Rosa, vai lá, se inscreve e clica no sininho e assiste esses vídeos, e você começa a estabelecer e usar isso, você começa a criar uma relação de confiança mais rapidamente com o seu cliente. Ele passa a confiar mais nas suas indicações técnicas, inclusive. E a tendência é que você consiga oferecer outro serviço. Se está todo mundo prestando atenção já nisso, nós veterinários, que a gente precisa agregar valor ao nosso serviço, o que é agregar valor? Ter mais disponibilidade de serviços para que o cliente consiga fazer tudo no seu estabelecimento. Por isso que muitas pessoas estão chamando especialistas, inclusive, para atenderem nas suas próprias clínicas. Por quê? Para dar comodidade para o cliente. Então, se você precisa agregar valor, você precisa vender mais esse serviço também por uma questão de custo operacional. E vender mais de um serviço para o mesmo cliente é muito mais barato do que captar um monte de clientes para comprar o mesmo serviço várias vezes. Então preste atenção nessas dicas porque elas são muito, muito importantes. Outra coisa, se as emoções são contagiosas, que eu estava dizendo há pouco, se a gente contagia o nosso interlocutor pela nossa forma de sentir e é contagiado por ele pela forma que ele está sentindo, então, obviamente, que a gente precisa trabalhar o nosso otimismo. A gente precisa estar motivado para trabalhar. E, infelizmente, o que a gente tem visto num percentual muito grande dos nossos colegas são colegas desanimados com a profissão, desmotivados, pessimistas, sem conseguir acreditar. Então, a gente procura veterinário porque a gente ama muito os bichos, e é um sonho de toda criança, a gente vai e consegue concretizar esse sonho de se formar, de ter o diploma, de ter a licença para atender os pacientes, e quando a gente começa a atender que a gente não está preparado para as nossas dificuldades do dia a dia, muitas vezes a gente acaba ficando desmotivado. E se a gente fica desmotivado, se a gente perde o otimismo, você contagia o que para o seu interlocutor? Essa desmotivação. E aí fica mais difícil ainda. Então você começa a entrar num círculo vicioso, porque a sua falta de motivação, a sua falta de vontade, a falta de acreditar naquilo, muitas vezes acaba contagiando o cliente, e aí, por conta disso, você converte muito menos, e aí você fica mais desmotivado ainda, ou seja, vai gerando crenças, e aí aquele sistema de crenças que eu já falei em diversos vídeos também. Como é que é esse sistema? À medida que você pensa em alguma coisa que gera uma emoção, essa emoção vai produzir uma secreção hormonal para o teu corpo reagir e produzir uma resposta, isso vai gerando um comportamento. Esse comportamento gera um resultado. Quando o resultado é positivo, você vai conseguir começar a acreditar que as próximas vezes também vai dar certo. Mas quando o resultado é negativo, você passa a acreditar que as próximas vezes também vai dar errado.
Ou seja, quando eu acredito que a próxima vez vai dar certo porque eu tive um resultado positivo, eu gero uma crença fortalecedora. Não, eu consigo, puxa, é super legal, eu consegui convencer o tutor a fazer determinado procedimento, o próximo eu também vou conseguir, etc, etc. Isso vai gerando um otimismo que o meu próximo resultado também tende a ser positivo. A recíproca é verdadeira. Eu não consegui uma vez, não consegui duas, não consegui três, isso vai gerando no meu subconsciente uma crença muito forte, quer dizer, eu passo a acreditar que é difícil, eu não consigo vender a minha consulta de especialista pelo preço que eu acho que vale, poxa, eu me dediquei tanto, eu já fiz tanta coisa, eu estudo muito, mas eu não consigo vender. Então eu passo a acreditar piamente nisso, que essa crença complica ainda mais o meu resultado, aí de novo eu faço esse círculo vicioso. Então a gente tem que criar estratégias para se manter motivado e otimista. E tem diversas estratégias para isso. E por que o otimista acaba tendo uma conversão maior do que o pessimista? Porque ele contagia o outro. Então quando o tutor chega, quando o cliente chega, que está com um animal doente, ele está lá triste, desanimado, já não está bem, mas encontra um médico motivado, feliz, que tem rapport, que cria, que estabelece uma confiança e tem palavra de otimismo para dar para ele, obviamente que você não vai prometer que vai conseguir curar e que vai dar tudo certo, não é disso que eu estou me referindo, mas é transmitir um otimismo, porque se você nunca pensou sobre isso, a literatura fala, tem diversos livros que falam sobre isso. Você pode ver a minha biblioteca ali, dá para você ver um pedaço dela pelo menos, tem diversos livros que mencionam isso. O fato de você acreditar contagia o outro, e isso faz liberar uma secreção de dopamina, que é um neurotransmissor da motivação. E o neurotransmissor da motivação vai te manter mais energizado para estudar mais, para tentar de novo, para fazer de outra forma quando não deu certo. Ao contrário do pessimista, que passa a acreditar, puta, é muito difícil mesmo, veterinário é difícil, eu não vou conseguir, etc. E daí ele já entra na consulta com uma postura mais diferente. E você não precisa falar para o seu interlocutor que você está animado ou desanimado. Você não precisa contar para o seu interlocutor se você está confiante ou não naquele procedimento. Se você gosta ou não do que você está fazendo. O seu interlocutor percebe, mesmo que por vias subconscientes. Por quê? Porque a gente capta os sinais de microexpressão, a gente capta os sinais que a gente mobiliza através do nosso corpo. E inconscientemente o seu interlocutor percebe. E a gente gosta de ficar ao lado de pessoas otimistas. Quer você tenha percebido isso ou não. Pessoas que têm carisma. Carisma é uma palavra que vem do grego, que quer dizer a graça dos deuses. Então, qual é a graça dos deuses? É você contagiar o seu interlocutor de forma positiva, deixá-lo motivado. Então é o seu sorriso, é a maneira com que você conduz a sua mão, é a maneira com que você gesticula, que vai transmitir confiança, é a sua postura corporal, é a forma com que você está vestido, é um tapinha no visual que você deu. No último vídeo eu mencionei a importância da atração física, porque isso gera no seu interlocutor também uma sensação similar à competência, generosidade, talento e etc. O nosso subconsciente, o nosso processo evolutivo fez com que a gente associasse a atração física a qualidades positivas, carisma a qualidades positivas. Então, se o seu cliente te acha um veterinário simpático, logo de cara, na primeira impressão, a tendência é que ele também ache que você é competente, que você é bom no que faz e que você vai dar o seu melhor para o animalzinho dele. O contrário é verdadeiro. Quando a gente enxerga alguém e a gente tem uma primeira impressão que essa pessoa é antipática, arrogante, etc., a gente associa isso com qualidades negativas, que a pessoa também é incompetente e que não vai dar conta do seu animal de estimação. Então pense muito nisso quando você acordar da sua cama. Isso não é uma fala motivacional, empírica, isso é uma fala científica. Por quê? Porque os trabalhos mostram isso. A gente gosta de estar perto. E se você começa a observar os veterinários que se deram bem profissionalmente, que ganham bem e que estão satisfeitos, são pessoas otimistas, são pessoas que têm um nível de energia elevado e por isso elas agregam, por isso elas conseguem ter perto delas outras pessoas. E isso facilita esse processo de persuasão. Facilita inclusive a forma com que você trata os seus colaboradores. Então o processo de persuasão do teu cliente começa quando a sua secretária atendeu o telefone.
Então a forma com que você trata os seus colaboradores também interfere na forma com que a secretária vai tratar o seu cliente. Não sei se você já fez essa associação, mas isso é óbvio. Então quando a gente estuda liderança, quem falava muito sobre isso era o Peter Drucker, que eu sempre falo dele, eu sou muito fã das falas desse cara, que é considerado o pai da administração moderna. Ele foi um austríaco que morreu em 2005, mas viveu nos Estados Unidos. Austríaco que viveu nos Estados Unidos. Ele tem diversas falas óbvias, mas por conta dessas falas óbvias ele ficou muito famoso e muito conhecido, porque o óbvio tem que ser dito. Porque o que é óbvio só pra gente, não é óbvio para o nosso interlocutor. Então a gente tem que falar o óbvio. E é disso que eu estou falando agora. Quando a gente estuda liderança, retornando ao raciocínio, todos os grandes autores de liderança falam isso. É o líder que estabelece o ambiente emocional dentro da corporação. Portanto, é a forma com que você está emocionalmente vai contagiar as outras pessoas ao seu redor, inclusive os seus colaboradores, inclusive os seus clientes. Então, se você está motivado, otimista, acreditando que as coisas vão dar certo e você gosta daquilo que você faz, você coloca o seu coração naquilo, a tendência é que os seus colaboradores ajam da mesma forma. Se não agirem, se tiverem outro perfil, eles não vão se enquadrar e vão acabar pedindo para sair, literalmente. E daí você contrata alguém que tenha um perfil de acordo com o que você quer. Então, se você mantém esse grau de otimismo, de motivação, é mais fácil os seus colaboradores, começando pela sua secretária, que é quem primeiro atende o seu cliente, a mostrar um processo de persuasão para o cliente vir até você, para o cliente te procurar. Porque do contrário, se você é carrancudo, se você é uma pessoa mal-humorada, se você está desmotivado, se você está depressivo, se você está pessimista, está com medo, obviamente que isso vai contagiar o seu ambiente. Secretária percebe, tosador percebe, o banhista percebe, outros colegas percebem e muitas vezes acabam sendo abatidos também por esse estado emocional que não é nada produtivo. Então pensa sobre isso quando você levantar da sua cama, que você estiver indo para o seu trabalho. Que estado emocional eu quero transparecer para o meu cliente hoje? O ponto é, não é uma vez que vai fazer a diferença, 2 vezes, 3 vezes. Tem que lembrar que isso é um passo de formiguinha, é todo dia. A constância é que leva à perfeição. A constância é que leva à mudança de hábito. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Esse é um ditado popular muito verdadeiro. Todo mundo quer barriga de tanquinho, mas ninguém quer ir para a academia. Então, quando você fala de mudar hábito, de estabelecer novos ares dentro da clínica para poder persuadir mais e ganhar mais, você tenta uma vez, 2, não dá certo, você desiste. Da mesma forma que quando você se matricula na academia, você vai 1 semana, 2, não tem resultado, você acaba desistindo. Por quê? Porque é hábito, demora para mudar. Por isso que eu pedi para você e no desafio eu coloquei: pega 6 meses de amostragem do seu faturamento ou da sua taxa de conversão, de oferecer um produto para o cliente e ele aceitar fazer pelo valor que você está pedindo. Não vale aquele que já chega pedindo para fazer isso, o cliente que já chega pedindo para marcar uma limpeza, uma profilaxia periodontal. Esse você não vendeu para ele, foi ele que te procurou. Eu estou falando de taxa de conversão, de você convencer o tutor a fazer um segundo procedimento. Pega 6 meses. Muda de hábito, começa a fazer isso, mas tem que ser por 6 meses. Para daí você parar, fazer as contas e ver quanto isso aumentou no seu faturamento. Porque não é com 1 semana que você vai ver diferença. Pode até ver se você tiver sorte. Isso vai te estimular. Mas não pegue para fazer essa contabilidade com menos de 4, 5, 6 meses para poder comparar. Porque daí você tem uma amostragem, mas tem que ser constante. Tem que fazer isso. E aí entra outras questões, como você trata o seu tutor, o seu cliente, no momento que você está atendendo. Precisa olhar nos olhos, precisa ter empatia. A gente fala muito de empatia, só que a gente não sabe fazer. Definitivamente, a gente nem sabe direito a definição de empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, mas é olhar nos olhos dele. Então, quando a gente fala de processo de influência para aumentar a persuasão, tem um livro muito legal, talvez você já tenha lido, porque é um livro conhecido e antigo, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do Dale Carnegie. É um livro fodástico, que vale muito a pena. Se você não leu, leia. Se você já leu, leia de novo. Ele tem alguns ensinamentos também, de novo, básicos, que a gente se esquece no nosso dia a dia.
Aí ele cita, por exemplo, um filósofo americano chamado John Dale, que falou o seguinte: a mais profunda das solicitações humanas é o desejo de ser importante. A mais profunda das solicitações humanas é o desejo de ser importante. Eu falei alguma coisa parecida há alguns vídeos atrás, quando eu disse da necessidade que o ser humano tem de ser importante, de ser reconhecido no seu próprio nicho. Só que eu falei voltado para você, veterinário, que a gente precisa ser valorizado. Só que a gente tem que inverter essa visão neste momento. Todos nós queremos ser importantes. Essa é uma necessidade do ser humano. E como é que eu faço o outro parecer importante? Dando atenção para os assuntos dele. Olhando nos olhos, buscando assuntos de interesse que ele possa ter comigo. Time de futebol, música, artes, viagens, esse tipo de coisa. Obviamente que deixando de lado os assuntos polêmicos, como política, ou se futebol for um assunto muito polêmico, porque tem gente que é fanático por futebol, deixa de lado, mas estabelecer esses assuntos de confiança entre você, de interesse comum entre você e o seu cliente, melhora muito esse processo de confiança, porque você passa a conseguir que ele fale. Então, quando você sabe de alguns assuntos, por exemplo, tem cliente que tem barco e gosta de contar que andou de barco, que viajou, que o barco estava na marina e etc. Ou que tem algum hobby, que é pintar, que é tocar um instrumento. Então, a consulta não precisa e não deve ser apenas técnica. Só olhar para o animal, fazer a anamnese, fazer o exame físico, tirar dele as informações importantes. Não pode ser só isso. Ali você está diante de outro ser humano, você está diante de outra alma humana, com outras necessidades, portanto tem que haver troca. Empatia é isso, é você se interessar pelos assuntos do outro. Só que sutilmente você vai perguntando, buscando as informações para que ele te dê condição de você pedir, começar a perguntar, que ele conte sobre a vida dele. Isso é muito legal porque à medida que ele começa a contar, ele começa a relaxar, e ele começa a criar, estabelecer vínculo com você. Aí a gente está ativando o quê? O gatilho da familiaridade, que eu mencionei, se não me engano, no primeiro ou no segundo vídeo de aumento de faturamento, acho que foi no primeiro. O que é o gatilho da familiaridade? A gente tem uma tendência a comprar, a gostar, a confiar daquelas pessoas que a gente considera familiares, ou seja, que a gente conhece, sabe os gostos, tem proximidade, está sempre por perto e etc. Então, se você tem familiaridade com o seu cliente, a chance de você conseguir vender um segundo ou terceiro serviço quando ele vier buscar por um primeiro, e aí você conseguiu vender mais coisa para ele, obviamente com integridade, com ética, com honestidade, é muito maior. E aí isso passa a ficar muito mais barato para você. Você aumenta o seu custo. O ponto é que a gente, mal e porcamente, presta atenção nessas coisas, vamos dizer a verdade. Alguns colegas, com exceção, têm mais visão ou sabem disso de forma mais intuitiva, mas se você não sabe de forma intuitiva, comece a prestar atenção nisso que a gente tem chamado de soft skills, as habilidades leves, que está, por exemplo, a persuasão, o processo de comunicação, o processo de relação humana. Então é você se interessar integralmente pelo cliente quando ele está ali diante de você. Desliga celular, afasta a atenção de outras coisas que possam te tirar emocionalmente dali, para você se entregar de fato para o seu cliente, para você conseguir estabelecer esse rapport, conseguir estabelecer essa conexão com ele, conseguir estabelecer esse contato mais íntimo com ele, porque ele está ali em busca disso. Quantos de nós, a gente já sabe disso, que muitas vezes o cliente vem sem que o animal esteja doente. Ele precisa do quê? De um mínimo de atenção da gente. E a gente muitas vezes não tem essa atenção. Ou porque está desanimado, ou porque está frustrado, ou porque não acredita, porque não é, pô, estou com o saco cheio, etc. Desculpa, mas você precisa rever algumas coisas se isso estiver acontecendo com uma constância na sua vida. Obviamente todo mundo tem direito de não acordar bem num dia, de não estar muito legal no outro. Não é disso que eu estou falando. Claro, todo mundo tem direito disso. Mas a constância, a maior parte do tempo, você tem que prestar atenção
nesse tipo de coisa. Quer ver outra coisa muito legal de você prestar atenção e que eu afirmo com toda a segurança, mais de 90% dos profissionais, daí eu não estou incluindo só nós veterinários, profissionais que prestam serviço de forma geral, profissionais liberais, advogado, médico, dentista, fonoaudiólogo, enfim, é a forma com que a gente organiza a logística dos móveis da nossa sala de atendimento. Existe uma maneira correta de você organizar, de você colocar os móveis. E que forma é essa? Uma forma que deixe o seu cliente confortável e não você. O ponto é que a gente é tão egoísta e olha tanto para o nosso próprio umbigo, isso faz parte da natureza humana, por isso que a gente tem que falar essas coisas, que a gente organiza os móveis da nossa sala para nos dar conforto, para nos dar segurança. Como é que a gente faz? Daí eu vou retornar com vocês lá para a época das cavernas. Afinal de contas, a gente descende do homem das cavernas. Qual era a rota de fuga da caverna? A porta. Isso a gente trouxe intuitivamente no processo evolutivo. Se você parar para pensar, quando você vai num restaurante ou numa lanchonete, qual é o lugar que você escolhe para sentar? Via de regra, a maioria das pessoas escolhe sentar com a parede atrás. Então você pega uma cadeira que fique encostada na parede. Por quê? Porque isso te permite uma visão completa do ambiente. Isso é muito comum em homem. Por quê? Porque a gente tem um instinto de proteção. Isso é instintivo. Mas algumas mulheres também fazem isso. Sentam encostadas na parede. Porque isso te dá a possibilidade de olhar tudo ao seu redor. Se eu perguntar por que você faz isso, você vai se embananar na resposta. E você vai dizer, porque eu gosto de olhar as pessoas, mas não é por isso. Isso é um processo intuitivo muito enraizado. É porque assim você tem possibilidade de olhar para a rota de fuga, que é o que hoje no nosso dia a dia? A porta. E como é que a gente organiza a nossa sala de consulta? Presta atenção se a sua não está organizada assim, e quando você for ao médico ou procurar um advogado, um dentista ou qualquer outro profissional, se a dele também não está arrumada dessa forma. A gente coloca a nossa cadeira de profissional de costas para a parede. Coloca a nossa escrivaninha aqui, e para que a gente fique de frente para a porta. E aí você coloca os seus clientes sentados na sua frente, portanto de costas para a porta. Intuitivamente as pessoas se sentem incomodadas com isso. Demora mais tempo para que elas tenham segurança de se soltar, de ficar mais à vontade. Então se você passar a observar, é mais comum nesse layout de sala que a mulher fique mais tempo com a bolsa no colo, que o homem fique mais tempo com a perna cruzada, numa posição de desconforto. E quando você está desconfortável, é muito mais difícil de você ser persuadido. Se alguém te oferece um produto, um serviço, que você pense, puta, não sei se eu quero isso, não sei se eu vou investir nisso, não estou muito seguro, e instintivamente você já está inseguro por conta de estar sentado de costas para a porta, a tendência é que você diga não. A tendência é que seu cliente diga não quando você ofereça um serviço. Então a minha orientação, quando eu dou consultoria nas clínicas, nos hospitais e tudo mais, é olhar esse tipo de layout de sala de atendimento. E a primeira coisa que eu peço quando está errado é muda completamente a sua sala. É o cliente que tem que ficar de frente para a porta, porque isso vai deixar o seu cliente numa situação de maior conforto intuitivo. É mais fácil de você fazer o seu cliente relaxar. E a hora que você oferecer o teu serviço, cobrar pelo teu serviço, der o preço, é mais fácil dele dizer sim. Por quê? Porque ele já está ali um pouco mais relaxado. Portanto, mais fácil dele estabelecer confiança. Você começa a juntar Lé com Cré com todas essas dicas que eu dei nesses 4 vídeos, hoje é o 4º, quer dizer, monta a sua sala de consulta de uma forma que deixe o seu cliente à vontade. Como? Deixando o seu cliente de frente para a porta e não você. Treina a sua secretária, conversa com ela para ela atender o telefone com um sorriso no rosto, porque também os estudos mostram que as pessoas que estão por telefone falando, elas sabem se as pessoas estão sorrindo ou não, e elas se sentem mais confortáveis com um atendente que está sorrindo, dicas pequenas. Mantenha o seu grau de otimismo e motivação, todo dia quando você se levantar, faça alguma coisa que te deixe motivado, coloque uma música para cima, faça uma oração, faça meditação, enfim, acredite no processo, porque isso vai contagiar as pessoas na sua clínica, as pessoas que trabalham com você, os seus colaboradores.
Comece a usar esses gatilhos mentais que eu tenho falado. A gente falou de diversos gatilhos mentais. A gente falou da autoridade. Quer dizer, as pessoas tendem a confiar naquelas que elas acreditam que conhecem o assunto. A isso se dá o nome de autoridade. Antigamente a gente atribuía a autoridade só pelo tempo de formado. Hoje não é mais assim. Daí a gente passou a atribuir a autoridade aos títulos que a pessoa tem especialização, tem mestrado, tem doutorado. Hoje também não é mais assim. Hoje a autoridade se dá por resultado, é o quanto você tem resultado naquilo que você faz. E você tem condição de ter uma autoridade muito mais rápida. Preste atenção na forma com que você se veste, porque a gente intuitivamente, por que a gente respeita sacerdotes, pastores, freiras? Por causa da vestimenta. Por que a gente respeita advogado, juiz? Por causa do jeito que eles estão vestidos, com a toga, com gravata, etc. Então a forma com que você se veste, sim, é muito importante. Falamos do gatilho da familiaridade, de você estar sempre presente com o seu cliente. Falamos do gatilho da reciprocidade, você oferecer mais do que o seu cliente está esperando. Favores que ele não espera, que ele não está esperando. Isso faz criar nele uma sensação de dívida moral com você. Quando ele precisar, é você que ele vai procurar. Falamos do gatilho da razão, da importância de você explicar os procedimentos e colocar um porquê. Eu preciso fazer isso porque senão vai acontecer aquilo. Porque é dessa forma. Quando você faz isso, a tendência é que a pessoa seja persuadida de forma mais fácil. Falamos do gatilho da história. Esse é bombástico. Eu gravei um vídeo hoje que eu vou postar entre hoje e amanhã falando especificamente do gatilho da história. Esse não tem igual, porque cria uma conexão muito grande. Então todo mundo me pergunta como é que você convence o tutor a fazer uma avaliação cardiológica que não é barato, etc, etc. Eu conto uma história. Tem que ter todos os elementos importantes. Eu falei disso, se eu não me engano, no segundo vídeo de persuasão. Falamos do gatilho da prova social. Então começa a usar todas essas dicas. Eu tenho certeza que você vai aumentar o faturamento. Sabe por quê? Porque eu já tenho prova disso. Já tem veterinários que, ao usarem isso, já aumentaram muito o faturamento. Tem uma especificamente que aumentou 3 vezes o que ela ganha. E ela sempre fala isso para todo mundo, porque mudou as coisas que ela faz. Ela não é a dona da clínica, ela é comissionada de uma região do sul do Brasil. Tem diversos vídeos dela nas minhas redes sociais, inclusive com a cara dela, ela falando sobre isso. Eu implementei essas coisas e isso fez aumentar o meu faturamento. Então são coisas simples que a gente tem que começar a prestar atenção nessas soft skills que eu estou acabando de mencionar para vocês. Uma outra questão importante, antes de dar o preço. Então você fez tudo que fez, você já reformou a sua sala, colocou o seu cliente de frente para a porta, ao invés de você de frente para a porta, treinou o otimismo com a sua secretária, com a recepcionista, com quem atende o telefone, com quem trata dos clientes, treinou a sua cabeça para ficar otimista, está usando os gatilhos mentais, está usando a história, e aí você está examinando o seu paciente antes de você dizer o valor do que você está precisando fazer, do procedimento que você vai fazer, que aliás não é você que vai dizer o valor, é a sua recepcionista. Não entre nessa briga de você falar quanto custa o seu serviço. Isso é papel da recepcionista e ela tem que ser treinada exclusivamente para isso, para poder lidar, inclusive, com objeções dos clientes. Mas, o que é importante aqui? É você deixar o seu cliente preparado para que, ao chegar na recepção, que a recepcionista vai dar o preço do serviço que você está oferecendo, o seu cliente já vá preparado para o valor que você vai cobrar. Aliás, você vai prepará-lo num valor um pouco mais alto. A isso se dá o nome de ancoragem. E aí tem um cara sensacional, eu já mencionei ele no último vídeo, se eu não me engano, chamado Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo, se eu não me engano, israelense, mas que morou nos Estados Unidos também, na Universidade de Princeton, mora ainda porque ele é vivo. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2002. Reparem, o único não economista que ganhou um Prêmio Nobel da Economia. Tamanha a importância do cara. Então, quando o cara para falar alguma coisa, todo mundo para escutar. O que ele explicou desse gatilho da ancoragem e como é que ele se deu conta disso? Ele fez um experimento simples. Ele pegou 2 grupos de pessoas, vamos chamar de grupo A e grupo B. No grupo A, ele pediu o seguinte para as pessoas: eu preciso que vocês façam uma conta matemática de cabeça.
E a conta é a seguinte: 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E vocês têm tanto tempo para fazer essa conta de cabeça. Aí todo mundo começou. 9 vezes 8, 72, 72 vezes 7, já não dá mais, e começou a ficar difícil, porque é difícil para a maioria das pessoas. Até que, não dá, não conseguimos, estourou o tempo, que era essa a intenção dele mesmo, que não desse tempo. Só que ele pediu para esse grupo de pessoas, então eu preciso que vocês estimem quanto vai dar a resposta dessa conta. Aí todo mundo estimou, em média, 2.000 e pouco, não sei o quê. E aí para o outro grupo, o grupo B, ele falou, vocês vão fazer uma conta matemática de cabeça, não vale usar calculadora nem nada, e vocês têm um tempo para responder. E a conta é a seguinte: 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9. Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, e etc. Chega uma hora, não dá mais. Ok? Venceu o tempo. Então, beleza, ninguém conseguiu, mas eu quero que vocês estimem quanto é que deu, quanto é que daria essa conta. A estimativa foi 500 e pouco. Então, só que se você pensar bem, né, a ordem dos fatores não altera o produto. A conta é a mesma. A conta é a mesma, portanto, os valores são os mesmos. E aí, a grande sacada é, por que o grupo A estimou a conta em 2.000 e tralalá, e o grupo B estimou a conta em 500 e pouco, num valor mais baixo? Por conta de como começa. Então, quando você expõe a pessoa a um determinado pensamento, isso influencia no que ela estima do resultado. Então, a exposição da conta a partir de números maiores, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, fez com que eles estimassem a conta num valor maior do que quem começou multiplicando 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Cara, isso é muito louco. Por que isso é importante? Porque é entender a mente humana, entender o que a gente faz. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente tem uma sobrecarga de informações, que é o caso da maioria das pessoas no dia a dia, a gente tem uma sobrecarga de decisões a serem tomadas, até decisões que a gente nem imagina que está tomando, o cérebro escolhe atalhos. E aí, para se livrar, ele estima. E essa estimativa é a partir da exposição ao que foi pensado previamente. Onde é que eu quero chegar com isso? Por que muitas pessoas não conseguem cobrar o valor que acham que merecem? Porque são especialistas, porque são estudiosas, porque fazem coisas diferentes dentro da nossa área de veterinária. Porque a gente não sabe essas coisas. Mas alguns veterinários conseguem. O ponto é, por que dois especialistas formados pela mesma instituição, um consegue e o outro não consegue se valorizar financeiramente e cobrar um X pelo serviço? Aí as respostas são as mais esquisitas possíveis. Não, por causa da cidade que ele vive, por causa da clientela que ele tem. Não é por conta disso. É por conta da forma que a gente encara as situações. Então, o primeiro passo para você fazer o seu cliente comprar a ideia e entender o seu valor profissional, porque você é um especialista, porque você faz um exame bem feito, uma cirurgia bem feita, uma anestesia bem feita, porque você faz uma coisa diferente, etc., é você confiar nisso. Por quê? Porque quando você confia que realmente você é bom naquilo que você faz, você consegue vender isso para o seu interlocutor. Isso é uma questão de crença. Então, quando eu confio que eu sou bom no que eu faço, eu consigo persuadir o outro a pagar aquilo que eu quero que vale, aquilo que eu acho que vale. Quando tem insegurança, eu não consigo mostrar esse valor para o meu interlocutor, porque a coisa é muito mais complexa do que a gente consegue imaginar na veterinária. Linguagem corporal, microexpressões faciais, forma de falar, tom de voz, forma de se expressar, forma de se vestir, todos esses gatilhos mentais que eu já mencionei. Então, antes do cliente perguntar quanto é que vai ser aquele procedimento que você está fazendo, venda o valor que você tem. Explique o procedimento. Mostre para ele a complexidade daquele procedimento. Mostre para ele o quanto você agrega valor na sua clínica, que você tem
os melhores produtos, que você usa os melhores, que os melhores especialistas estão ali com você. Não de uma forma justificando quanto você vai cobrar, não é isso. É acreditando que você faz bem feito e vendendo o seu valor. Porque a tendência é que se ele achar que aquilo que você vai fazer, que você diz que é preciso ser feito, é mais caro do que realmente é, e essa é a ideia. Por quê? Por que eu citei essa pesquisa? Para mostrar para vocês que o grupo que foi exposto a números mais altos na conta matemática estimou um valor mais alto da conta. O grupo que foi exposto primeiramente a valores mais baixos estimou um valor mais baixo da mesma conta matemática. Entenderam que isso não é coincidência? Isso tem um dado estatístico, científico. Tem peso estatístico. Não é qualquer trabalho. E isso está nos mostrando exatamente isso. Quando você mostra o que tem, que o cliente sai achando que vai ser mais caro do que o que a recepcionista vai dar de preço para ele, a tendência é que ele ache o preço barato. E daí ele paga aquilo que você vale. Então você tem que aprender a fazer esse tipo de coisa. Por que aprender? Porque algumas pessoas sabem isso intuitivamente. Mas a maioria de nós, e eu me incluo nessa, a gente tem que aprender a partir do quê? Dessas técnicas. Por isso eu trago esse conteúdo para você, porque o meu prazer é receber depois os feedbacks das pessoas. Puta, eu comecei a usar e não é que aquilo funciona mesmo. Então, se você é cético assim como eu peço, dê uma chance para isso. Foram 4 vídeos falando sobre como conseguir aumentar o faturamento sem precisar investir R$1. Dê uma chance para isso. Se você não assistiu os 3 primeiros, vai lá no meu canal do YouTube, Calezo Rosa. Se inscreve lá e clica no sininho para você receber esses vídeos. Assiste esses vídeos, anota as dicas e começa a praticar. Começa a desenvolver. Porque isso funciona. Eu garanto que funciona. Eu já tenho feedback. Eu uso isso desde sempre. Agora, tem que usar todos? Não é usar um de vez em quando. Ah, não funciona nada. Funciona. Funciona. Desde que você se disponha a mudar o seu padrão de pensamento.